Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. São 8 horas com 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, a abertura da nossa programação da TV Notícias Agrícolas, que está ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, aproveite para se inscrever se você não é inscrito, porque daí você vai receber toda a nossa programação, que agora é contínua, então o dia todo você recebendo informações para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio, nós vamos destacar as últimas declarações das autoridades brasileiras em torno dos passos dados por Donald Trump na sua política tarifária, nesse novo momento de guerra comercial, porque sim, a guerra comercial está acontecendo, está numa nova fase, e nós vamos entender como é que o Brasil está reagindo a isso, principalmente quando olhamos para a questão siderúrgica, porque foi o nosso primeiro mercado afetado. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos falar dos acenos da Câmara dos Deputados, a direita, a oposição e ao governo. A base do governo Lula está incomodada com os últimos recados dados pelo novo presidente, Hugo Mota. Vamos falar também sobre a pesquisa Atlas, que mostra que a popularidade de Lula continua recuando. E vamos destacar aqui dois mercados importantes, da soja, que ontem recebeu o boletim do USDA de forma bastante limitada o impacto que o relatório trouxe para os preços, mas aqui no Brasil o foco é outro e já nós vamos falar sobre isso. E quando olhamos para o mercado do café, novas altas voltam a se registrar nesta quarta-feira, depois da realização de lucros consistente de ontem, mas os fundamentos fortes como são continuam a estimular as cotações, portanto, do Arábica na Bolsa de Nova York. A gente já vai falar sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos direto aos preços, aos mercados internacionais que já estão em funcionamento. Nós vamos, portanto, à Bolsa de Chicago, onde neste momento a soja opera no vermelho, 0,4% de queda no contrato março, que vale $10,39 por bushel. No milho, alta de 0,2%, $4,84, e o trigo sobe 1,06%, vai a $5,82. Quando a gente olha aqui para o trigo e para o milho, vemos uma recuperação depois das baixas de ontem, principalmente no trigo. E é possível perceber que os fundamentos do trigo, que também são bastante fortes, voltam a falar mais alto, portanto, no pregão desta quarta-feira. Nós temos ainda na Bolsa de Chicago as cotações de óleo e farelo para checar. O óleo trabalha com 0,3% de queda, são 46 centavos de dólar por libra-peso no primeiro vencimento ou no mais negociado. E nós temos ainda para o farelo uma queda de 0,3%, $295,60 por tonelada curta. Então o mercado hoje no complexo soja trabalhando no vermelho, milho leve alta e o trigo liderando o movimento de avanço, portanto, na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, a estrela continua sendo o café. Eu sentei aqui para fazer o Bom Dia Agronegócio, eu estava com quase 3% de alta. São agora 3,6% de ganho, $4,28 mais 47 por libra-peso. Segue o movimento de avanço intenso desses preços. Já a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, inclusive falando sobre as perdas da safra 2025-26 do Brasil. Açúcar caindo hoje um pouquinho, também recuperando, devolvendo parte das altas que observou ontem, 0,3% de queda, 19 centes mais 82 por libra-peso. No algodão, são 67 centes mais 78 por libra e uma alta de 0,6%. O petróleo, e com ele começamos a checar as demais commodities que não agrícolas, hoje tem um dia de queda. Nós temos então o petróleo WTI caindo 1,4%, vai a $72,32 por barril. No Brent são $76,11, 1,2% de alta. O gás natural, 0,9% de baixa. Ouro, prata e cobre também caem. Nós temos para o ouro uma perda de 0,9%, para a prata de 0,6% e para o cobre de 0,03%. Preços, ou melhor agora, movimentação do dólar index, bem próximo da estabilidade, 0,02% de queda para 107 pontos com 830. E vamos caminhando para finalizar a nossa rodada de preços, checando as cotações dos mercados futuros asiáticos, já com as suas negociações
encerradas. Na Bolsa da Malásia, o óleo de palma fechou em alta. Na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, baixa para o farelo, baixa para o óleo, leve alta para o milho e leve alta para o suíno. Nós estamos observando esse aumento da oferta de farelo na China, segundo nos informa Eduardo Vanin, analista do complexo soja da Agriinvest, o que trouxe essa pressão, portanto, para os preços na Bolsa. E isso está ali na conta também do mercado. É preciso lembrar, falta soja na China. Então, ao passo que isso vai acontecendo, o mercado vai buscando entender também qual vai ser a movimentação da demanda chinesa diante da sua necessidade e da condição das origens ofertadoras nesse momento, né? Então, é isso que o mercado também vai monitorar a partir desse ponto. 8h10 pelo horário de Brasília. Dados os preços, vamos às manchetes de hoje com as nossas notícias da manhã. Primeira manchete de hoje é uma análise bastante interessante da Gazeta do Povo sobre a primeira semana de Hugo Motta como presidente da Câmara dos Deputados, empossado no dia 1º de fevereiro. Hugo Motta já fez alguns acenos importantes à direita, já deu algumas declarações bastante contundentes, isso está incomodando a base do governo Lula. Veja só, a primeira semana de Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, frente à Câmara dos Deputados, foi marcada por uma série de acenos para a oposição e por diversos recados ao governo do presidente Lula. Por um lado, as movimentações agradaram principalmente as lideranças da direita, enquanto a base aliada do Palácio do Planalto já sinaliza um desgaste com as sinalizações dadas pelo sucessor de Arthur Lira na casa. A oposição se articula, por exemplo, para tentar avançar com o projeto apresentado pelo deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que reduz o prazo de inelegibilidade da ficha limpa de 8 para 2 anos. A avaliação do grupo é de que, se aprovada até outubro deste ano, a mudança poderia liberar os direitos políticos de Jair Bolsonaro para que ele concorra à presidência no ano que vem. E abre aspas para Bibo Nunes. Deputados de diferentes partidos já me procuraram para dar apoio ao texto. Sinalização do presidente Hugo Motta nesta semana mostra que podemos avançar com esta pauta. Fecha aspas. Ainda de acordo com o que informou a Gazeta do Povo, nos últimos dias, o apoio dos partidos do Centrão é visto como estratégico pela oposição para avançar com o projeto. Óbvio, né? Isso, o Centrão tem, inclusive, decidido uma série de pautas aqui no país. O Centrão tem tido uma participação cada vez mais relevante. E como o próprio nome já diz, é o Centrão. Então eles vão jogar para a torcida, é normal. Contudo, o tema não é consensual no próprio Partido Liberal. Parte dos parlamentares acredita que é difícil defender o tema, pois o enfraquecimento da lei da ficha limpa pode beneficiar não só os perseguidos políticos, mas também indivíduos envolvidos com corrupção efetiva. O ideal, segundo afirmou uma voz influente do partido, que pediu para não se identificar, seria a aprovação de um projeto para anistiar Bolsonaro especificamente. Na semana passada, em pelo menos 2 ocasiões, o presidente da Câmara afirmou que considera, abre aspas, muito extenso o período previsto na lei da ficha limpa de 8 anos de inelegibilidade. Na sexta-feira, em entrevista à rádio Arapuã, Hugo Motta prometeu atuar de forma imparcial no julgamento do projeto da oposição que propõe a redução do prazo. E ele disse, abre aspas, para a gente concluir este comentário: eu dei a minha opinião pessoal. Num sistema democrático em que você tem eleição de 2 em 2 anos, você não achar que 8 anos é um tempo extenso no processo é você não reconhecer o sistema democrático. 8 anos na política brasileira é uma eternidade. Fecha aspas para o presidente da Câmara dos Deputados. Ainda segundo ele, o projeto veio à tona com foco nas eleições de 2026 e, claro, em meio às discussões de que se Bolsonaro poderá ou não ser candidato. A expectativa é de que a proposta seja deliberada pelo Colégio de Líderes antes de um acordo sobre a tramitação em si. Vamos discutir com responsabilidade, dividir a decisão com o Colégio de Líderes para ver se esse assunto deve ser priorizado ou não, fecha aspas, para Hugo Motta. Lembrando que, claro, uma vez que isso passe pela Câmara, vai para o Senado, se conclui no Congresso Nacional, imaginem vocês a quantidade
de ações diretas de inconstitucionalidade, ADI e inúmeras siglas que vão ser ali colocadas por outros partidos, pela própria situação no Supremo Tribunal Federal. Vai ser um recurso atrás do outro, uma ação atrás da outra. Já é sabido que a questão será judicializada. Para mim é bastante evidente. Vejamos como as coisas vão correr a partir desse ponto. Fato é que o Hugo Mota faz acenos bastante claros à direita, à oposição de Lula, e claro, está incomodando a base governista. 8h15 pelo horário de Brasília. Ainda falando um pouco da cena política do país, ontem foi divulgada a pesquisa Atlas, e essa pesquisa mostrou que Lula continua caindo na sua popularidade. O governador do estado de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas, assumiu o melhor saldo de imagem entre os políticos. Veja só, embora o percentual das pessoas que têm uma percepção negativa do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, seja maior do que os que vêm de maneira positiva, o chefe do executivo paulista é o líder político com o melhor saldo de imagem entre as principais autoridades brasileiras, segundo a pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada nesta terça-feira. Ao serem questionados sobre as imagens das lideranças, 48% dos entrevistados disseram ter uma percepção negativa do governador, enquanto 44% têm uma imagem positiva. Outros 9% afirmaram não saber. Na pesquisa anterior, o presidente Lula era o político... Sumiu a notícia aqui da minha tela, mas a gente vai buscá-la. Não tem problema. Enfim, a gente via na última pesquisa o Lula com essa condição também de ser um dos políticos que tinha uma boa aprovação. E não é mais o caso, né? Sabemos já que Lula, portanto, tem o seu índice de desaprovação elevado. Então, veja só, a pesquisa Atlas Intel Bloomberg aponta que a desaprovação ao trabalho do presidente Lula oscilou para cima e chegou a 51,4% no mês passado, o maior percentual desde janeiro de 2024. O levantamento aponta também que a maior preocupação do brasileiro é a segurança pública, o que mostrou a pesquisa em detalhes. 51,4% dos entrevistados desaprovam o governo Lula e 45,9% aprovam. Em relação à pesquisa de dezembro, o índice de desaprovação variou para cima em 1,6 ponto percentual dentro da margem de erro de pesquisa, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, temos essa cena. Para 46,5% dos entrevistados pela pesquisa, a gestão de Lula é ruim ou péssima. Na avaliação de 37,8% dos entrevistados, o governo é ótimo ou bom, enquanto 15,6% consideram a administração regular. Dos entrevistados, 0,1% afirmaram não saber opinar. Então, temos esse quadro, né? Ouvindo 3.125 pessoas, realizada pela internet. O levantamento foi realizado entre os dias 27 e 31 de janeiro e teve, portanto, essa divulgação ontem. O resumo desta pesquisa: avaliação do governo Lula, 46,5% ruim ou péssimo, 37,8% ótimo ou bom, 15,6% regular. Não souberam opinar, 0,1%. A segurança pública é apontada como o maior problema, segundo os entrevistados. A pesquisa mostrou que os brasileiros veem a segurança pública como o principal problema do país. Para 57,8% dos entrevistados, a criminalidade e o tráfico de drogas são o que mais preocupam. E em segundo lugar vem a corrupção, com 49,4%. A economia e a inflação complementam o pódio dos 3 maiores problemas, com 29%. A segurança pública é a área que no governo Lula tem a pior avaliação, portanto. Segundo a pesquisa Atlas, cerca de 50% dos entrevistados consideram o desempenho do petista nesse setor ruim ou péssimo, enquanto 33% veem a atuação como ótima ou boa. Então, o que nós vemos ali, né, mais
elencados ali como fatores que diminuíram essa aprovação de Lula, portanto, entre os entrevistados. A chamada taxa das blusinhas, que foi a taxação daqueles produtos importados, enfim, foi ali a taxação sobre compras de até $50 em sites do exterior, né? Então, os sites chineses, enfim, onde tudo é mais barato, taxado, portanto. E a polêmica do Pix, né? Em segundo lugar, vem como esse, considerado pelos entrevistados, um dos maiores erros. A portaria que obrigou instituições financeiras a comunicarem à Receita Federal movimentações acima de R$ 5.000 via Pix foi apontada como o segundo maior erro do governo por 58% dos entrevistados. Por conta da repercussão negativa, a medida acabou sendo revogada, óbvio. E para complementar essa notícia e finalizarmos esse comentário, como está na condição desse pódio, né, das maiores preocupações do brasileiro em relação à atuação do governo Lula, o IPCA teve, a inflação teve uma menor alta para janeiro, em mais de 30 anos, mas o cenário ainda preocupa porque estamos acima de 4,5% na nossa inflação, quanto estamos falando de uma meta de 3%, ou centro da meta. Então, isso tudo também está na conta, essa preocupação com o IPCA, com a inflação, enfim, todo este quadro, certo? Então, estamos de olho. E vamos dar um pouquinho mais de informação sobre essa questão da inflação. Acho que é importante a gente pontuar esse cenário. A alta dos preços no Brasil iniciou 2024 com a taxa mais fraca para janeiro em mais de 30 anos, já que a queda dos custos de energia compensou a pressão de transportes e alimentos, conforme esperado, mas o cenário geral de inflação ainda preocupa. O IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, subiu 0,2% em janeiro, de uma alta de 0,5% em dezembro, segundo mostraram dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta terça-feira. Essa é a menor taxa para um mês de janeiro desde o início do Plano Real, em 1994, e levou a taxa em 12 meses a acumular um avanço de 4,56% até janeiro. A inflação encerrou o ano passado com uma alta acumulada de 4,83%, estourando o teto oficial da meta, que é de 3%, com uma margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Os resultados do último mês ficaram em linha com as expectativas de economistas ouvidos em pesquisas da Reuters, de uma taxa de 0,16% no mês e de 4,57% em 12 meses. A maior influência para a queda da inflação no resultado de janeiro foi, segundo o IBGE, a energia elétrica residencial, que recuou 14,2% em janeiro. Isso levou o grupo Habitação a apresentar uma deflação de 3,08%. Para finalizar, segundo explicou o gerente do IPCA, o Sr. Fernando Gonçalves, essa queda foi decorrência da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas em janeiro, em referência à distribuição para os consumidores do saldo positivo da hidrelétrica, fecha aspas, para o Sr. Fernando Gonçalves. Bom, 8h22, pelo horário de Brasília, na sequência das nossas informações desta manhã de quinta-feira. Eu cismei que hoje é quinta-feira, hein? De quarta-feira. Pois bem, aliás, eu quero agradecer, inclusive, aqui os nossos comentários, né? Bom dia para o Eduardo Rossato Stefanello. Bom dia, como vai ser a chuva para Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, nos próximos 3 meses? Obrigada. Eduardo, vou te convidar a assistir a previsão do tempo, mas nós temos ali ainda uma preocupação com as chuvas para o Mato Grosso do Sul. O estado vem recebendo chuvas abaixo da média. A onda de calor que está atingindo o Brasil esse ano, ela tem, nesses últimos dias, ela pega um pedacinho do Mato Grosso do Sul. Então, vou levar a sua pergunta direto para o pessoal da previsão do tempo. O Erickson Cunha apresenta esse programa. Vou colocar já a sua pergunta ali para que a gente tenha, então, um detalhamento para Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, tá, Eduardo? Às 10 horas, ao vivo, horário de Brasília. Bom dia também para Dona Eliana, para Lilian Henrique, para o Sr. José Natal. Bom dia para o Ivan, que diz assim, ó. Bom dia, interessante, os 3 poderes funcionam numa democracia. Na Constituição não existe leis de ocasião para beneficiar esse ou aquele. Abandonaram a anistia e agora querem mudar uma lei. Não seria a primeira vez, né, Ivan? Não seria a primeira vez, nem da oposição, nem da situação, sejam elas quais querem forem. Sabemos que é assim, cada um vai jogar com
com as suas armas, com as armas que tem. Seguimos por aqui. Bom, na sequência, vamos falar do Donald Trump e dos impactos dele para o Brasil, porque a taxação dele sobre o aço e o alumínio trouxeram um impacto direto, naturalmente, para a nossa economia. As instituições ligadas, inclusive, à indústria siderúrgica estão se posicionando e, ao mesmo tempo, Donald Trump também suspendeu a parceria com o Brasil para o combate a incêndios. O corte no orçamento da USAID, a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, vai impactar a capacitação de profissionais brasileiros para a prevenção e combate a incêndios florestais. A suspensão de 90 dias das atividades de assistência internacional anunciada por Donald Trump afeta o Programa de Manejo Florestal e Prevenção de Incêndios. O programa é uma parceria entre a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, e a USAID. Ele é responsável por realizar treinamentos de profissionais para o enfrentamento de incêndios florestais. Os recursos do programa são provenientes da USAID e a execução de responsabilidades do Serviço Florestal dos Estados Unidos e de instituições brasileiras. O programa também envolve o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI. Então, esta ação de Donald Trump em nada nos surpreende. Ele colocou o Elon Musk para ver direitinho o que está acontecendo com a USAID, aonde vão todos esses recursos, e por mais que ele seja criticado, que bom seria se todos os governantes pudessem olhar para o seu país. Eu não estou falando em protecionismo, eu não estou falando em guerra comercial, eu não estou falando em tarifação, em fazer um pente fino e entender o que está acontecendo com as contas públicas do seu país e saber se esse recurso está sendo bem empregado. Então não é não ajudar os outros países, mas nesse momento em que ele fala no Make America Great Again, no vamos cortar os despesas, ele vai cortar, minha gente, ele vai cortar. Então tem aí um novo passo, portanto, de Donald Trump. Então essa é uma situação, essa é uma informação que chegou no final do dia de ontem. E falando sobre a questão econômica, o ministro Fernando Haddad, inclusive, já trouxe a sua avaliação prévia sobre essas tarifas de Donald Trump sobre o aço, e ele afirmou que elas não são específicas contra o Brasil, elas são genéricas e para todo o planeta. E ele fala numa globalização sustentável e que esse tipo de ação não tem muita, né, é contraproducente, como disse o Fernando Haddad. O ministro comentou sobre as tarifas impostas pelo presidente americano sobre o aço e o alumínio e enfatizou que essas taxas, que entram em vigor no dia 4 de março, não são direcionadas especificamente ao Brasil, apesar de ser um dos principais exportadores desse material para o mercado americano. Um dos principais não, o segundo maior. Então, para nós, isso é bastante sério. Haddad alertou que a decisão de Trump pode ter um impacto negativo na economia global. Também pode ter, não, ministro, vai ter. Ressaltando a necessidade de um comércio mais equilibrado. Ele defendeu a ideia de globalização sustentável, que leva em consideração aspectos sociais e ambientais em contraste com a velha globalização, que, segundo ele, gerou desequilíbrios. O ministro também destacou que medidas unilaterais, como as tarifas, são prejudiciais e contraproducentes para a economia mundial. Ele acredita que é fundamental buscar negociações que promovam um comércio mais justo e equilibrado entre as nações. Agora, como é que faz? Não vai negociar, não vai falar? O presidente Lula falou que não vai insistir, não vai conversar, porque senão você vai dando espaço para que as tarifas se mantenham. Mas espera um pouquinho, não vamos negociar, não vamos entender, não vamos saber como é que vai ser. O Instituto Aço Brasil já defende o restabelecimento do Acordo Brasil-Estados Unidos de 2018 para que possa continuar atuando a pleno. Veja só, o Instituto Aço Brasil solicitou a retomada das conversas entre o Brasil e os Estados Unidos para restabelecer o acordo de 2018, que trata das tarifas sobre importações de aço e alumínio. O IAB acredita que a imposição de uma taxa de 25% sobre os produtos de aço brasileiros não trará benefícios para nenhum dos dois países envolvidos. Em 2018, as negociações entre Brasil e Estados Unidos resultaram em cotas de exportação que permitiram o envio de 3,5 milhões de toneladas de semi-acabados e placas, além de 687 mil toneladas de laminados para o mercado norte-americano. O IAB ressaltou a importância da relação comercial entre as duas nações, que movimenta cerca de 7,6 bilhões de dólares. Então, Lula tem que negociar. O senhor Fernando Haddad tem que negociar. Não é só aceitar e ver se ele esquece e depois tira essa tarifa. Não, tem que negociar
Trump é um negociador. A Associação Brasileira de Alumínio expressou sua preocupação em relação às novas tarifas sobre as importações e questionou se essa taxa substituirá a sobretaxa anterior de 10% ou se será cumulativa, totalizando 35%. Como eu falei, governantes que olham para o seu país, governantes que olham para fora, acenam e dizem, não vamos mexer com isso. É por aí. Então, um olhando para dentro, outro olhando para fora e ainda sem foco. É difícil. 8 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora virar nossa chave para o agronegócio efetivamente, embora todas essas notícias que tenhamos dado, elas dizem respeito direto ao seu dia a dia. Mas falando agora do mercado da soja, nós tivemos ontem o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA. O Departamento de Agricultura chegou com um relatório morno, sem grandes novidades e mexeu pouco no cenário não mexeu, na verdade, no cenário norte-americano de oferta e demanda, manteve os estoques finais norte-americanos, as exportações em 49,7 milhões de toneladas, sem mexer muito. No quadro global, diminuiu a produção mundial de 424,3 para 420,8 milhões de toneladas e os estoques finais caíram também, de 128,4 para 124,3 milhões de toneladas. Em termos de oferta, o único número que sentiu mais foi a safra argentina. Passou de 52 para ser estimada em 49 milhões de toneladas. Assim, os estoques finais argentinos também sofreram um corte de 28,9 para 25,9 milhões de toneladas. Nós tivemos também uma mudança ali nos nossos estoques finais, mas a nossa produção segue estimada pelo USDA em 169 milhões de toneladas. Esses números tiveram pouquíssimo impacto na Bolsa de Chicago, o mercado ontem terminou com leves baixas, mas aqui no Brasil o cenário é outro e exige muito mais atenção. O que é possível perceber que aqui no país nós temos um mercado completamente focado no cenário logístico, uma logística que já dá sinais de estrangulamento, as filas voltam a ser uma imagem recorrente no interior do país, seja aonde for, a colheita vai ganhando um pouco mais de ritmo, aliás, o comentário aqui do seu Newton Della Villa, dizendo o seguinte, ó, bom dia, Newton do Sinop, aqui a colheita anda firme, muita soja, mas vamos vender para a China. É isso mesmo, seu Newton, o copo sempre meio cheio. A produtividade está ótima por aqui, Deus que nos ajude com esses políticos. Isso não dá para controlar, só na hora do voto, né, seu Newton? Enquanto eles estão lá ainda, a gente vai fazendo a nossa parte do lado de cá. Então, essa soja, como o seu Newton está dizendo, vai chegando ao mercado, vai atravancando a nossa logística. Isso é um ponto de séria preocupação e crescente preocupação. Os prêmios estão disparando e a gente tem pouca oferta para atender esse mercado. Então, mais sobem os prêmios por uma questão logística atravancada do que por uma demanda maior. Cálculos do Eduardo Vanin, da Agriinvest, apontam que em janeiro nós deixamos de embarcar 1,8 milhão de toneladas de soja em função dessa logística travada e devemos perder algo como 1,2 a 1,5 milhão de toneladas de embarque em fevereiro por conta também do atraso da chegada da nova safra, que já teve atraso no plantio, depois teve problemas na colheita em função de muitas chuvas em algumas regiões e isso é o que vai desenhando o mercado brasileiro agora, inclusive com a indústria também querendo pagar um pouco mais para manter essa soja aqui dentro. Então, olho vivo no mercado brasileiro de soja, porque eu não diria que ele está descolado de Chicago, mas que ele tem mais fatores de atenção do que nesse momento o mercado internacional. São 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília e falando em constantes preocupações, a gente vai agora tratar da situação do crédito e das dívidas no Rio Grande do Sul, no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, quem nós recebemos na edição dessa quarta-feira, aqui na nossa abertura de mercado, nosso Bom Dia Agronegócio, é o Dr. Francisco Torma, advogado agrarista, que tem acompanhado de perto toda a situação da fragilidade do produtor gaúcho nesse momento, quando o assunto é crédito, acesso ao crédito, acesso a medidas de apoio e agora um projeto para securitização das dívidas. Dr. Francisco Torma, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber o senhor aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. De mesma forma, sempre é muito bom estar aqui contigo conversando no Bom Dia Agronegócio. E eu lembro que no ano passado
em algum momento, nós conversamos o seguinte, que eu gostaria muito de voltar aqui para conversar contigo, para falar de notícias boas, e olha, parece que não vai ser agora. O senhor sabe que quando eu chamei o senhor aqui agora, estava fazendo a sua apresentação, foi exatamente esse momento que passou aqui na minha mente. Pensei, nossa, a última entrevista que eu fiz com o Dr. Torma, a gente combinou que ia trazer notícias melhores. Me parece que não deu certo. Até porque, né, Dr. Torma, a gente está diante de mais um ano de adversidade climáticas afetando a produção gaúcha, o que deixa o produtor ainda mais descapitalizado e, claro, meio que desesperançoso, até por que não dizer, diante do que está vivendo. A gincana burocrática para o produtor gaúcho continua? Pois é. Lembra que no ano passado nós vivenciamos o caos normativo e será que ele vai continuar esse ano? Ao que tudo indica, vai ser preciso. Bom, tivemos aí o produtor rural aqui do Rio Grande do Sul sabe, não preciso nem repetir isso, mas tivemos duas grandes estiagens culminando depois com uma chuva absurda, como nunca antes vista. E aí, quando o produtor pensa, bom, enfrentei todo esse caos normativo, enfrentei toda essa bagunça burocrática e jurídica de 2024 para justamente conseguir retomar a minha atividade e retomar com qualidade, retomar ela com organização das suas contas, dos seus créditos de custeio, dos seus créditos de investimento. O que que acontece? Esquecemos de combinar com o clima. E aí nós estamos diante de uma estiagem que seria o nosso quarto ano de frustração de safra de verão aqui no Rio Grande do Sul, porque nós tivemos duas estiagens grandes que atingiu diretamente a produtividade. A enchente do ano passado pegou no finalzinho dessa cultura de verão, então pegou aí lavouras que estavam, o saldo da lavoura que estava para ser colhido, alguns grãos depositados em armazéns que também estavam embaixadas, tivemos perdas. E aí agora uma nova estiagem que castiga a sola Rio Grande do Sul. Além da estiagem, um calor absurdo. Nós estamos vivendo alguns recordes de temperatura, temperaturas acima de 40 graus. Hoje, agora eu falando que é quinta-feira, não é quinta-feira. Hoje, quarta-feira, é para começar a entrar a chuva aqui. Então nós vamos ter uma semana, os próximos dias serão chuvosos. Nós vamos ter uma melhora na nossa condição, inclusive de temperatura. A temperatura aqui está tão alta que o governo do estado, aliás, o judiciário determinou que as crianças não voltassem às aulas, as crianças da rede pública estadual, porque as escolas não têm condições de manter essas crianças com uma qualidade térmica mínima, porque as escolas públicas não têm ar-condicionado, às vezes não tem nenhum ventilador. Então, até isso, a gravidade do problema da temperatura chegou a esse ponto. As aulas que eram para ser retomadas na segunda vão ser retomadas amanhã, quinta-feira. Agora acertei, amanhã que é quinta-feira. Então, nós estamos vivenciando um problema muito grande com essa questão de falta de chuva e temperatura. E qual que é o problema, Carla? Tu estava comigo aqui enquanto nós discutíamos em várias oportunidades o caos normativo que se abateu sobre o Rio Grande do Sul no ano passado. E o que que nós tivemos? Prorrogação, para quem conseguiu, prorrogação das operações em 4 anos. O grande movimento, a prorrogação que existiu no ano passado foi aquela possibilidade de prorrogar as contas que ficaram lá em 2024 por 4 anos. Qual que é o problema? A primeira parcela está batendo a porta, o futuro sempre chega e nós temos que pagar as parcelas esse ano. Então, esse ano o produtor tem que pagar o seu custeio atual, 24, 25, da lavoura que ele está fazendo, mais 25% do custeio que ficou do ano passado. Por quê? Porque ele prorrogou em 4 anos e a primeira parcela esse ano. Nós não vamos ter lavoura suficiente nem para pagar a parcela desse ano, 24, 25, que dirá a parcela lá que ficou de 24, de 23 para 24. Então começamos o ano com um grande problema e eu arrisco dizer, esse ano será financeiramente será pior do que 2024 foi. 2024 aconteceu um caos aqui por conta dessas enchentes, mas financeiramente 2025 vai ser um ano bem mais desafiador. Agora, doutor Francisco, como é que nós temos que entender? Porque na semana passada eu entrevistei o Arley Romero, que é
o diretor financeiro da APER. E ele dizia, Carla, o maior problema é que as instituições financeiras parecem ainda não estar preparadas para, ou não foram preparadas, ou não se prepararam, não sei qual é a melhor forma de entendermos essa situação, para o que aconteceu. Então, quando o produtor chega à instituição financeira para ter acesso ao crédito, ainda lhe são exigidas garantias, ainda lhe são exigidas uma série de informações ou de situações que nós não podemos mais entregar pelo que perdemos nas enchentes. E nos últimos anos, enfim, nós não temos mais o que fazer. Como é que está essa situação, doutor Torma, da busca por crédito do produtor gaúcho? Eu imagino que esteja dificílima, mas eu gostaria de entender um produtor que não conseguiu um apoio ali desde que viveu aquela tragédia do ano passado, o que ele faz a partir desse ponto? Como é que ele está agindo? Como é que ele está se virando? Justamente esse é um dos grandes desafios que nós temos, porque muitas das promessas que surgiram no ano passado não foram cumpridas. Eu vou te dizer uma, ou melhor, vou te dizer duas promessas que até aconteceram na teoria, mas elas não desceram para o mundo real aqui embaixo, na prática. Primeiro, desnegativação dos produtores. Puxa vida, trabalhamos tanto no passado, as entidades foram a Brasília, conversaram com autoridades, conversaram com o pessoal que tem o poder da caneta e se buscou a desnegativação, ou seja, o acesso ao crédito não seria impedido por conta dos problemas que ficaram, que vieram a partir dessa enchente, ou seja, o produtor perdeu a sua produção ali em 2024, eventualmente seria negativado por essa inadimplência que ficou e justificada, uma inadimplência totalmente justificada. Então, se trabalhou no sentido da desnegativação. Primeiro se anunciou o seguinte: vamos desnegativar produtores. Depois o governo federal descobriu que talvez não fosse crível resolver fazendo desta forma, desnegativando produtores. Então, se surgiu um projeto para que, olha, então não vamos considerar a negativação que existiu de 2024 para concessão de crédito. O banco não precisa levar em consideração esta negativação, ou seja, essa negativação não impediria o acesso ao crédito, não baixaria o score desse produtor, especificamente para ele buscar novos créditos. Problema do mundo real. Isto não foi suficiente para convencer as instituições financeiras de que elas poderiam fazer desse jeito. E talvez um dos grandes problemas é que alguns produtores, muitos produtores ano passado tiveram perdas, outros não. Esses que não tiveram perdas, que não tiveram muito problema, acabaram acessando o crédito, e o crédito rural, nós sabemos, ele é escasso. Então, muitas das instituições financeiras nem se preocuparam em resolver o problema desse produtor que estava sufocado, que estava com lama até o pescoço. Então, a desnegativação foi um projeto que foi aprovado e não funcionou na prática. Nós precisávamos que os bancos desconsiderassem essa negativação e isso não foi verdade. Conversei com vários agricultores ano passado e eles me diziam o seguinte: olha, eu fui no banco, falei da desnegativação e a gerência do banco me disse: não, isso aí nós não estamos praticando, nós não estamos operando. Por quê? Porque no Brasil todas as normativas que envolvem dívida rural sempre deixam a critério do banco a resolução dos problemas. Isto é um câncer que nós precisamos extirpar, nós precisamos começar a trabalhar as políticas públicas a sério nesse país. Então, se a desnegativação existe, ela deve ser obrigatória, o banco não pode ter a possibilidade de não considerar esta normativa a partir do momento em que ela é publicada. Outro grande problema que nós tivemos também, e tu tocaste muito bem nesse ponto, a questão das garantias. Tivemos aquela famosa linha dos 8 anos, a linha de refinanciamento dessas dívidas, porque o produtor não ficou só devendo para banco crédito rural, ele ficou devendo para trading, ele ficou devendo para a empresa que ele faz o barter, que ele pega os insumos. Então, o endividamento ultrapassa o sistema financeiro do crédito rural oficial. Aí, o que acontece? O governo federal lança aquela linha do BNDES, o produtor vai ter 8 anos para fazer o reembolso das suas operações, maravilhoso. O que acontece? Se promete um fundo garantidor, ou seja, o produtor não vai precisar dar garantias, ele vai poder usar o fundo garantidor, que é um fundo organizado pelo governo federal, e esse fundo vai ser a garantia dessas operações. Porque o produtor perdeu o trator, perdeu a lavoura, perdeu o galpão, perdeu a casa, perdeu tudo que tinha. E o que acontece? O fundo não sai do chão. E o produtor vai até as instituições financeiras e lhe exigem 150%, 200% do crédito que ele está pegando. Então, o produtor vai lá pegar um crédito de 2 milhões para se reestruturar e precisa da garantia de 4, porque ele não tem essa garantia de 4 milhões disponíveis. E se tivesse, ele deveria
resguardar para os próximos custeios. Então, duas promessas que não funcionaram é a desnegativação e o fundo garantidor. E isto, talvez essa falha na organização do caos burocrático tenha sido decisiva para fazer com que muitos produtores hoje estejam trabalhando sem o sistema financeiro. Muitos produtores com quem eu converso me dizem, olha, lamentavelmente, eu não consegui. Eu estou tentando dar meus pulos aqui. Eu vou tentar um barter com uma empresa, eu vou tentar uma alienação fiduciária da minha produção com outra, porque eu não vou conseguir acessar crédito no setor financeiro. Então, é por isso que eu digo que esse ano vai ser mais desafiador e mais complexo, porque além desses produtores que já ano passado saíram do sistema financeiro, se afastaram do crédito rural por não conseguir resolver suas pendências, esse ano outros produtores vão ter o mesmo problema, porque justamente o cenário é mais desafiador. Nós vamos ter um endividamento muito grande para frente e pouca produtividade. E aí entra essa possibilidade da securitização, que eu sei que você já conversou aqui no programa, que é um dos caminhos possíveis para nós começarmos a repensar aqui a nossa organização. Isso mudou um pouco o cenário das coisas, né, doutor Torma? Porque havia não, né? Há um pleito muito forte dos produtores de forma bastante evidente, não foi atendido em nenhum momento. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, o comentário da Silvia Regina, que diz assim, bom dia, Carla, segue a luta aqui em Ernestina, Rio Grande do Sul, foi decretado situação de emergência, a safra já está perdida. Mais de 90 municípios já tiveram essa situação, é de enlouquecer mesmo, né, doutor Torma, porque são problemas que se acumulam e essa condição da securitização das dívidas, ela veio para trazer um outro caminho para o produtor gaúcho, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu acho que são várias frentes de trabalho e uma não anula a outra. Nós precisamos, quanto mais possibilidades, melhor. Então, existe a frente que trata de resolver de forma mais rápida essa questão específica que nós estamos vivendo. Então, provavelmente nós vamos observar aí a elaboração de mais algumas normas à medida que se avança no trabalho, na demonstração dessa nossa frustração de safras. Talvez venham normas específicas, como no ano passado veio norma do Conselho Monetário Nacional, veio norma do Banco Central. Além disto, a securitização é um passo muito importante, mas nós sabemos que ela não tem a agilidade necessária, porque ela tem que passar por todo o trâmite legislativo. Então, é algo que se complementa. Eu acho que o produtor precisa reorganizar de forma breve, rápida, as suas despesas, seus custeios, seus investimentos, que ele não vai conseguir pagar agora esse ano por conta da frustração. Então, novamente, nós vamos ter que suscitar a questão da prorrogação das operações de crédito rural, que é algo que a gente já trabalha há anos, mas agora parece que nós não saímos desse atoleiro, nós estamos só prorrogando conta, prorrogando conta, prorrogando conta. Prorrogação de contas não resolve, longe disso, ela é uma forma de conseguir alívio, mas então nós precisamos contrapor e trazer junto todas essas ferramentas que existem e estão sendo trabalhadas. Agora, precisamos fazer prorrogação de contas, indubitavelmente, não há outro caminho rápido. Então, o produtor vai ter que organizar os seus laudos agronômicos, vai ter que fazer as fotos, vai ter que usar aquele aplicativo Timestamp para fazer fotos da sua lavoura, demonstrar as perdas, fazer vídeo das suas lavouras com as coordenadas geográficas e vai ter que pedir a prorrogação dessas operações de crédito rural, imaginando que futuramente venha uma securitização e aí nós conseguimos resolver de uma forma um pouco melhor esse endividamento que ficou tão acumulado agora, como eu estava comentando agora, o produtor precisa pagar agora o custeio desse ano e 25% do custeio do ano passado, então as coisas estão muito acumuladas, eu já não consigo mais resolver problemas só prorrogando conta, mas é importante fazer essa prorrogação para depois vir uma securitização, para depois o produtor, de forma individual, e é importante que eu diga isso, as ferramentas governamentais, elas atendem alguns produtores de uma forma genérica, de uma forma às vezes não tão suficiente, mas é importante começar a pensar particularmente. Eu, produtor rural, qual é o meu cenário, qual é o meu endividamento, qual é o meu patrimônio, o que eu posso fazer, com quem eu devo conversar para organizar uma solução para o meu empreendimento, para o meu negócio rural. Não dá para contar só com essas ferramentas governamentais, nós começamos a precisar pensar em formas de renegociar as operações, eventualmente fazer a recuperação judicial. Eu acho que nós vamos ter muita recuperação judicial aqui no Rio Grande do Sul, e mais do que justificada. Nós vemos, e eu vou até fazendo um parênteses aqui, eu nunca fui muito favorável à recuperação judicial. Nós vemos
um cenário onde as empresas agem de má fé através das recuperações judiciais. Se capitalizam para no outro dia dizer que estão em recuperação judicial e aí fazem uma moratória que eu entendo imoral em muitas situações, mas aqui não. Aqui o produtor vai precisar pensar nessa ferramenta e ver se se aplica, óbvio, precisa ver se ela se aplica para a sua realidade, mas talvez nós precisamos lançar mão dessa ferramenta de forma absolutamente justa e legal, porque nós estamos vivenciando uma situação que jamais se imaginou vivenciar 4 safras perdidas em sequência. Não tem produtor que tenha gordura suficiente para aguentar um tranco desse tamanho. É verdade. Doutor Torma, a gente vai continuar acompanhando de perto essas informações, embora, como comunicadores, o que nós podemos fazer aqui é ampliar o alcance da informação para que mais produtores possam saber o que fazer, mas nós nos colocamos à disposição para a necessidade de atualização imediata de qualquer informação, qualquer orientação. Nosso papel é esse é o papel social, inclusive, da comunicação, da informação. Então, mais uma vez, eu me disponho aqui com o senhor para que nós continuemos a atualizar e informar o produtor gaúcho, o produtor rural de uma forma geral, mas nesse momento em especial o produtor gaúcho. Então, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer essas últimas informações e orientações para a nossa audiência. Já espero o senhor para a gente continuar trazendo novas notícias e tomara que melhores notícias da próxima vez. Vamos manter a esperança. Eu acredito que da mesma forma com que nós fizemos no ano passado, nós vamos ter bastante coisa para conversar aqui, porque certamente essa busca por ferramentas, ela vai surtir alguns resultados e nós precisamos sempre levar essa informação o mais rápido possível para o produtor. Mas hoje o cenário é esse, faça prova das suas perdas, porque dali para frente, daqui a pouquinho nós vamos precisar dessas provas aí para usar essas ferramentas que certamente virão. Exatamente. Doutor Torma, mais uma vez lhe agradeço, te desejo uma ótima quarta-feira, que não é quinta ainda, hein, doutor Torma? A gente acha, mas não Não é. é que... Não é ainda. Exato. Vamos com calma que a quarta-feira recém tem bastante coisa aí nessa semana. Tem bastante coisa para acontecer. Boa semana para o senhor, bom trabalho e até a próxima. Um abraço. Abraço, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, dessa forma nós vamos concluindo por aqui a nossa edição dessa quarta-feira do Bom Dia Agronegócio e na sequência tem o Realidades das Safras com informações minhas do Guilherme Dorigatti para a gente entregar a vocês também um retrato mais fiel do nosso momento de produção aqui no Brasil. É um instante só, a gente volta já já com a nossa programação TV Notícias Agrícolas. A gente volta também para te manter como o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e bons negócios.